Quero falar sobre o poder da fé, o poder do nome de Jesus, o poder da entrega, o poder da concordância. E a primeira mensagem dessa série começa hoje, que se chama o poder da oração. Fala para quem está do seu lado: a oração é poderosa. Tem poder quem ora, tem intimidade quem ora, tem relacionamento quem ora, tem discernimento quem ora, tem governo quem ora, se antecipa quem ora. Mas muitas vezes a gente olha a intercessão como sendo o ministério de alguém e a oração como sendo algo pontual, quando na verdade todos fomos chamados a sermos intercessores. A intercessão, eu já falei sobre isso, mas eu preciso relembrar para alguém, significa alguém que está entre sessões. Então um intercessor é alguém que se move entre os céus e a terra. Então você ouve a realidade dos céus e você comunica o que ouviu para a terra. Você enxerga a realidade nos céus e você compartilha o que você viu na terra. E quando você atrai os céus para a terra, algo sobrenatural acontece. Esse é o princípio da oração. Mas eu quero falar hoje sobre algo que é muito poderoso. A gente olha para Jesus e a gente vê que Jesus, em vários momentos da sua história, orou antes e depois de um grande mover. A Bíblia diz que Jesus, ele orou antes do seu batismo, ele orou em desertos, ele orou em momentos difíceis, ele orou quando tudo ia bem. E a partir do modelo de Jesus que eu quero que a gente mergulhe na palavra de hoje. Você está comigo? Diga amém. Primeiro princípio, antes de falarmos sobre qualquer coisa, é o entendimento de que Deus sabe o que você precisa. Olha para mim, irmão. Deus sabe o que você precisa antes de você falar. Mas por que precisamos falar, pastor? Porque quando falamos com Deus o que a gente precisa, não é para comunicar algo que Ele não sabe, mas é para expor a nossa dependência ao único que pode suprir a nossa necessidade. Quando Jesus pergunta para aqueles homens enfermos, enquanto caminhava na terra, o que Ele queria que Ele fizesse, Jesus não precisava de uma informação sobre a doença que eles tinham. Todo mundo sabia que aquele cego não enxergava, ou que aquele paralítico não andava. Todo mundo sabia que aquele leproso estava longe de casa e que ele tinha lepra e precisava de um toque. Mas quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está dando àqueles homens a oportunidade de estarem expostos diante do Deus que pode todas as coisas. E é isso que está acontecendo nessa noite. Jesus está perguntando para pessoas aqui: filho, o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua impossibilidade? E a partir dessa vulnerabilidade que o meu milagre começa a ser gerado. Há alguém comigo aqui? Diga amém. Salmos 37:18 diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, a oração é um momento da gente conectar céus e terra, é um momento da gente compartilhar nossas necessidades, é um momento da gente agradecer por tudo que viveu. Mas a oração faz muito mais do que suprir o que você pediu ou te dar o que você precisa. A oração te torna mais parecido com Jesus. Eu não lembro de quem é o autor, mas essa frase, ela me impactou. Eu vi um tempo atrás, ela dizia assim: cada vez que eu oro, Deus tira algo meu e coloca algo dele. A oração faz um homem sanguíneo se tornar mais paciente. A oração faz um homem que é escasso se tornar mais generoso. A oração faz com que a gente se quebrante. É impossível você permanecer inflexível na presença do Deus Todo-Poderoso. A gente é quebrantado na presença de Jesus. A gente começa a se render na presença de Jesus. A gente começa a ser vulnerável na presença de Jesus. E todas as vezes que isso acontece, algo sobrenatural acontece em seguida. Eu lembro de um vídeo que eu vi um tempo atrás, de um campo de trigo, e aquela pessoa que plantava esse trigo estava falando que para eles é muito fácil de distinguir o trigo do joio. Aos olhos naturais, para a gente é quase impossível. Eles parecem a mesma coisa, mas para quem trabalha com isso todos os dias, para eles é muito fácil. E aí o repórter perguntou para ele: como é que vocês conseguem distinguir o trigo do joio? Ele falou: é só você esperar o vento passar. Quando o vento bate, o joio ele nunca se dobra, mas o trigo se dobra com facilidade.
Por que temos desafios no nosso tempo de oração? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se expor, de se lançar, de se quebrantar, de se derramar. Mas a verdade é que todo milagre sobrenatural acontece a partir do momento em que você se entrega, se derrama. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então eu quero falar com você nessa noite sobre um poder que libera o sobrenatural. Eu quero falar nessa noite sobre um princípio que foi, vamos junto, lindão, vamos fluir, que foi negligenciado, que foi esquecido, que muitas vezes foi terceirizado, talvez até subjugado, não foi valorizado. Quantas vezes a gente acreditou que o ministério de oração, o ministério das irmãs do coque, ou a necessidade e a importância da oração é algo que a gente terceiriza para nossa esposa ou para nossa mãe? Quantas vezes a gente se move numa nova estação sem ter tempo com Deus, esperando que alguém ore por nós? Quantas vezes eu recebo mensagens de pessoas pedindo que eu ore por motivos que nem eles mesmos estão orando? Pastor, ora por fulano, ou ora por esse caso. Mas é muito provável que algumas dessas mensagens sejam só alguém terceirizando a importância de algo que nem elas mesmas estão suprindo. Mas a Bíblia fala a respeito de homens de Deus que tinham tempo com Deus, e porque tinham tempo com Deus, viveram coisas que homens naturais não viveram. A Bíblia diz que José ouviu dos céus o que ninguém tinha ouvido, por isso ele governou no seu período, no seu tempo. A Bíblia diz que havia uma seca eminente e os magos não conseguiram decifrar o sonho que o faraó havia tido. A Bíblia diz que os sábios e toda a corte não conseguiu decifrar o sonho que Faraó havia tido, mas quando um jovem que ouviu os céus, ouviu o sonho de Faraó, para ele foi muito fácil discernir o que ele estava sonhando, porque quem ouve os céus governa na terra. A Bíblia fala que Davi era um homem de Deus, que estava cuidando do rebanho do seu pai. Não decidiram chamá-lo no dia em que um novo rei seria ungido, mas Deus mandou chamá-lo, porque era ele quem Deus queria ungir. E a Bíblia diz que Davi era aquele que tocava a harpa para Saul. Davi era aquele que acalmava o espírito do rei quando ele estava conturbado, porque só dá para você derramar sobre alguém aquilo que você carrega. Davi carregava um pedaço do céu, e quando a boca dele se abria, o céu se manifestava onde ele estava. E não é à toa que Davi é removido de um lugar improvável e colocado no trono mais alto que um homem poderia se assentar, no trono de Israel, porque quem tem tempo com Deus governa na terra. Quem ouve os céus vive o que homens naturais não vivem. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Será que tem alguém aqui queimando por Jesus? Agora, quem não ouve os céus anda em círculos, gasta tempo com coisas que não liberam o nosso destino ou que não apontam para o nosso futuro. Quem não ouve os céus demora décadas para viver algo que com Deus poderia viver em anos. Quem não ouve os céus está sempre dependente da palavra profética de alguém que ouve. Quem não ouve os céus está sempre consultando profetas como se fossem videntes, ou está sempre em busca de uma migalha de alguém sendo liberada durante 40 minutos de uma pregação no domingo, porque não tem tempo secreto durante a semana. Quem não ouve os céus se torna consumidor e não filho, se torna cliente e não parte da igreja. Quem não ouve os céus, irmão, assiste milagres, mas não consegue liberar nenhum. Quem não ouve os céus até crê que Deus faz algo, mas não crê que Deus vai fazer na sua própria vida. Quem não ouve os céus tem medo do futuro, tem medo do inferno, tem medo dos demônios, tem medo da inveja, tem medo dos levantes. Mas quem ouve os céus pode declarar com autoridade: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Você vê a diferença de quem tem tempo com os céus e de quem não tem tempo com os céus, de acordo com a forma como eles reagem ao dia mau. Quem não tem tempo com Deus é inconstante quando os dias são maus. Quem tem tempo com Deus, ele é inabalável, independente da circunstância. A Bíblia diz que Davi, ele está orando, jejuando para que Deus salve o seu filho, mas quando a notícia de que o seu filho havia morrido chega para o rei, ele troca as vestes, lava o rosto e recomeça. A gente vê inúmeros heróis da fé que sofreram perdas,
Eles vivenciaram luto, mas eles não pararam no seu tempo de luto. Eles recomeçaram, porque eles sabiam que o Deus que fez no passado iria fazer de novo. A gente olha para a história de Jó, perdeu seus filhos, perdeu os seus recursos, perdeu tudo que tinha, mas ele sabia que o Deus que havia dado no princípio iria restituir, e iria restituir muitas vezes mais do que tudo que foi removido. Irmão, quem tem tempo com Deus não depende da opinião de ninguém, porque carrega uma palavra que foi liberada por Deus desde a eternidade passada. Quem caminha com Deus não está refém das circunstâncias e não tem uma fé emocional. Fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que porque Ele vive eu posso crer no amanhã, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor que hoje, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei que o Senhor é o meu bom pastor e de nada eu terei falta, eu sei que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, eu sei que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Por isso, independente do que me cerca, eu sei que a palavra que Deus liberou sobre mim vai acontecer. Se alguém crê nisso, diga amém. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Todo tempo a Bíblia está dizendo: dá um primeiro passo que os céus vão corresponder ao seu passo. Aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Clama a mim, responder-te-ei. Se aproxime de mim e eu me aproximarei de você. Quem sabe, irmão, o que a gente chama de silêncio de Deus, na verdade seja só a resposta para uma passividade nossa. Somos passivos até quando precisamos de um milagre. A Bíblia diz que um cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão cercava ele, comprimia ele, tentava calar a voz dele. Mas a Bíblia diz que quanto mais tentavam calar ele, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, algumas circunstâncias vão tentar calar você, algumas vozes vão tentar parar você, algumas tribulações e tempestades vão tentar desanimar você, alguns desertos vão tentar paralisar você. Mas quanto maior é a investida do inferno contra você, mais forte tem que ser o seu clamor para aquele que pode mudar a tua história. As circunstâncias vão tentar sufocar a tua voz. O que eu faço, pastor? Grite mais alto, clame uma vez mais, persiga o teu milagre, provoque a próxima estação, porque há poder em toda palavra liberada por aquele que carrega a própria vida de Deus dentro de si. Há poder na concordância da oração, há poder na oração dos justos, há poder na unidade da igreja, há poder no nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que a partir do nome de Jesus, o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Então nessa noite, até o final dessa palavra, a gente vai fazer algo prático. Você vai se colocar de pé daqui a pouco, fechar os seus olhos e abrir a sua boca. E daqui a algumas semanas você vai testemunhar que coisas que você profetizou e clamou hoje, Deus respondeu em dias. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. Pai, eu declaro um exército se levantando de intercessores, de homens e mulheres de oração, de homens que carregam sobrenatural, de homens que carregam um sopro do céu. A gente vai falar de palavras de vida e não de morte. Falaremos de bênçãos e não de maldição. Falaremos de futuro e não de passado. Falaremos de promessas e não de propostas. Falaremos de coisas dos céus e não de levantes do inferno. Falaremos de coisas que acrescentam e não de coisas que nos roubam. Falaremos de coisas que nos animam e não de coisas que nos abatem. Falaremos da promessa que Deus tem para a nossa vida e não da promessa que Deus tem para a casa do lado. Falaremos daquilo que Deus está nos pedindo para fazer e não teremos tempo para falar daquilo que Deus está fazendo com alguém ao nosso redor. Falaremos daquilo que Deus nos comunicou no secreto até que se cumpra, e quando se cumprir, Deus vai nos falar coisas novas. Nos moveremos debaixo de uma palavra, assim como o povo se movia debaixo da nuvem. Não vamos para nenhum lugar que a palavra não nos direcione, não faremos nada que a palavra não nos peça para fazer. Se Deus não disser, não iremos, mas se Ele falar, nós avançaremos com ousadia. Quando Ele nos pedir, nós daremos. Quando Ele falar avance, avançaremos. Quando Ele falar corra, correremos. Quando Ele falar creia, nós creremos. Mas se os céus estiverem em silêncio, perseguiremos um novo som do céu até que Ele venha. Nós cremos, os céus não estão paralisados, porque Deus não é como deuses feitos por mãos humanas, que tendo olhos não veem, que tendo bocas não falam, que tendo mãos não tocam. Não, Deus é um Deus de verdade, que gera milagres de verdade.
liberdade. E nós somos o seu povo que se chama pelo seu nome, e nós nos humilhamos, e nós nos arrependemos, e nós clamamos. E a tua palavra diz que se fizermos isso, o Senhor ouvirá dos céus e nos dará respostas. O Senhor mudará nossa sorte, sarará nossa terra. Pai, eu declaro em nome de Jesus uma igreja forte na oração, uma igreja que se move no secreto, uma igreja que carrega a autoridade dos céus. E quando a gente abre a nossa boca, algo sobrenatural não vai acontecer. Algo sobrenatural já aconteceu. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Jesus. Como se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda, diga amém. Sabe, Jesus orou no seu batismo, Lucas 3:21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Uma das maiores incoerências da nossa geração é que desejamos céus abertos, mas permanecemos com a nossa boca fechada. A Bíblia diz que enquanto Jesus ora, os céus se abrem. A Bíblia diz que enquanto Jesus ora, algo acontece. Irmão, Jesus está no seu batismo e ele não deixa de orar. A Bíblia diz que depois que ele é batizado, o Espírito é derramado sobre ele. O Espírito então leva Jesus 40 dias para o deserto para orar. Não tem nenhuma estação que Jesus entre que não seja marcada por oração antes e no final dela. A Bíblia diz que Jesus orou nos desertos, Lucas 5:16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. A Bíblia diz que Jesus orou a noite inteira antes de escolher os discípulos. E a minha pergunta é: como queremos tomar decisões importantes sem consultar a Deus, se o próprio Jesus não abrir a mão desse recurso? Irmão, Jesus, o Verbo encarnado, o próprio Filho de Deus, parte da Trindade, estava desde o princípio. João diz que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O autor e consumador da nossa fé, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, está orando incessantemente antes de escolher os seus discípulos, porque ele não fazia nada que ele não tinha visto o Pai fazer, e ele não falava nada que antes ele não tivesse ouvido o Pai falar. Mas quantas vezes a gente assina contratos ou entra em sociedades, a gente toma decisões ou acessa portas sem que Deus tenha nos dado respostas? A pergunta que a gente precisa fazer nessa noite é: se o próprio Jesus não se movia sem antes ter uma palavra de Deus, como a gente ousa se mover sem que Ele fale? Olha o que a Bíblia diz, Lucas 6:12. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. A Bíblia diz que Jesus orou antes da multiplicação dos pães e peixes. Isso é uma coisa extraordinária, porque a gente vê várias vezes Jesus orando e agradecendo antes do milagre acontecer. Dinâmica da fé fala a respeito de celebrarmos antes do milagre acontecer, porque celebrar depois que aconteceu é óbvio, mas celebrar antes de acontecer é fé. Uma mulher estéril que celebra o filho antes de saber que está grávida, uma família quebrada financeiramente que celebra o novo de Deus antes de um novo contrato chegar, um casal que se divorciou, mas já celebra a boda de casamento, mesmo que o marido ainda não tenha voltado para casa, pais que celebram a restauração de um filho viciado, mesmo que ele ainda não tenha aberto mão de um vício. Irmão, isso é fé. A fé é trazermos à existência coisas que não existem, é tratar coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que Jesus, antes de multiplicar o pão, já agradece pela multiplicação. João 6,11 diz assim: então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, e tantos quanto queriam comeram, e o mesmo ele fez com os peixes. Mas a Bíblia também diz:
que Jesus orou depois da multiplicação. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer estava ali sozinho. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Todo tempo de secreto gera recompensa pública. Jesus ora quando ninguém vê. O que ele faz no dia seguinte, todos veem. Jesus ora no deserto enquanto ninguém vê. Quando ele começa a operar em milagres, todo mundo vê. Jesus ora antes dos pães serem multiplicados. Depois que os pães são multiplicados, ele se separa para orar também. Jesus ora antes de ser batizado, enquanto é batizado, e depois de ser batizado também. Jesus ora antes de escolher os discípulos, e quando ele está quase entregando o seu espírito nos seus minutos finais de vida também. O que vemos na vida de Jesus, muitas vezes, é uma vida de poder sobrenatural, mas o que não percebemos na vida de Jesus é que esse poder sobrenatural não é causa, é consequência. É uma vida de oração, gera poder sobrenatural que opera milagres. A igreja anseia por viver milagres, sinais e maravilhas, mas para isso precisamos ter uma vida firmada em oração. Paulo diz que a oração no Espírito, ela é infrutífera para a nossa mente, ou seja, ela não gera nenhum entendimento racional, mas ela edifica o nosso espírito. É como se o Espírito de Deus testificasse ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Em outro momento a Bíblia diz que essa oração são como gemidos inexprimíveis. Tem coisas que você nem sabe que precisa, mas o seu espírito sabe. Tem coisas que você nem sabe que estão preparadas para você, mas o Espírito de Deus sabe. E quanto mais você tem tempo com Deus, mais sensível você vai ficando a respeito das coisas de Deus. Sabe uma das características que a oração desenvolve na gente? Algo que a gente chama de impressão no Espírito. Você entra no lugar e você sabe, esse lugar não está legal. Você entra numa casa, você já sabe, o ambiente aqui não está legal. Você vai para uma reunião de negócios, você olha nos olhos de quem você teoricamente vai se tornar sócio, você sabe, cara, o olhar dele não está legal. Você entra num culto, você discerne, o ambiente não está legal. Por que você tem esse discernimento? Porque o seu espírito ouve do Espírito de Deus a respeito das coisas de Deus. É um desperdício, irmão, se tornar filho de Deus, mas não acessar os recursos do reino do seu Pai. Ele vai te dizer o que é para fazer, quando é para fazer. Ele vai te dar a palavra de sabedoria na hora certa. Ele vai te dar discernimento de motivações, de atmosferas, de ambiente. A Bíblia diz que o sábio a todos discerne, mas por ninguém é discernido. A Bíblia diz que o sábio discerne tempos e estações. Ele faz a coisa certa no tempo certo. Mas tudo isso é gerado num ambiente em que ninguém vê. Sabe, não são as nossas lives de oração, é a nossa oração no secreto. É quando ninguém ouve o teu choro, é quando ninguém ouve o teu clamor, é quando ninguém ouve a tua oração. É nesse momento que existe algo poderoso sendo gerado nos céus. A Bíblia diz que os céus recompensam o nosso tempo de secreto. Alguém está comigo? Diga amém. Jesus orou ensinando a oração do Pai Nosso, Lucas 11:1. A Bíblia diz assim: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam assim, vamos ler junto? Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Está em qual versão? Está na versão... Bota na versão NVI, por favor, meu lindo. Eu acho que está na versão Almeida, deve ter uns 60 anos. Eu estou brincando, mas é sério. Volta lá, por favor, lindão. Lucas 11:1, versículo 1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Onde é que ele estava? Orando de novo. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Versículo 2. Então Jesus lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. E algumas versões diz: mas livra-nos do mal. Amém.
A oração do Pai Nosso é uma oração que muitas vezes a gente ora junto antes de um jogo de futebol. A gente vê a seleção brasileira orando antes de uma partida importante, mas muitas vezes a gente ora de forma automática. A oração do Pai Nosso carrega os princípios mais poderosos do reino de Deus, porque fala a respeito de dependência e de reconhecimento da pessoa de Jesus e da autoridade que o Pai carrega. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, não nos deixa cair em tentação. A oração do Pai Nosso coloca a criação no seu devido lugar e coloca o Deus Criador no seu devido lugar também. Quando você ora segundo esses princípios, você reconhece que se não for o Senhor, você não pode nada. Se não for o Senhor, eu não tenho o que comer. Se não fosse o perdão de Deus, eu não tenho nem como perdoar. Se não fosse a vontade de Deus, eu não tenho como me mover. A oração do Pai Nosso é uma oração que foi ensinada por Jesus e carrega alguns princípios que são fundamentais no reino de Deus. A gente vê Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, mas a gente também vê Jesus orando na ceia. Mateus 26 diz assim: quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu então para eles dizendo: bebei dele todos vocês. Jesus, ele ora em todos os momentos, e inclusive ele ora na cruz e no Getsemane. Mateus 26:36 é um dos momentos mais pontuais dos evangelhos. Alguém está comigo aqui ainda? Diga amém. Versículo 36 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42, indo então uma segunda vez, Jesus orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, que seja feita a sua vontade. Versículo 44, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Uma oração de Jesus no Getsemane é um dos momentos mais angustiantes dos evangelhos, porque é um momento em que a gente vê Jesus tão vulnerável a ponto de transpirar sangue. Jesus está angustiado, ele sente uma angústia mortal. Jesus sabe que pela primeira vez ele vai ser desconectado da Trindade. Jesus sabe que vai deixar de ser justiça de Deus e vai se tornar pecado. Pela primeira vez, o Filho não vai ser mais um com o Pai e com o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas no momento de angústia, o que Jesus faz não é correr ou fugir, o que Jesus faz é orar. Jesus ora antes da multiplicação. Jesus ora antes de se entregar como um pão partido por nós. Jesus ora antes de escolher os discípulos. Jesus ora pelos discípulos antes de enviá-los. Jesus ora antes de ser batizado. Jesus ora assim que foi batizado. Igreja de Jesus, olha para mim, guarda isso com todo carinho. Precisamos orar em tempo e fora de tempo, se quisermos viver a plenitude do que Deus nos prometeu. Você não vai sustentar as promessas da sua casa se não carregar vida de oração. Você não vai conseguir liberar o destino dos seus filhos se você não tiver encharcado da vida de Deus, porque tem poder quem ora. Muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. A gente ouve isso há muito tempo na igreja, mas precisamos entender que isso é uma realidade. Quando vemos tantas manifestações acontecendo, tantas curas, tantos sinais, tantas maravilhas, Deus abrindo portas, um mover sobrenatural, precisamos entender que isso é uma resposta pública a pessoas que gastam tempo no secreto. Quanto mais profunda é a sua vida de oração, mais extraordinário vão ser os seus testemunhos. E eu não sei qual é a tua expectativa para 2024, mas a minha oração é para que ainda esse ano a gente possa viver o maior romper da nossa história, a gente possa colher coisas que a gente não colheu, a gente possa viver milagres que a gente não viveu. Mas para isso, irmão, não tem expectativa que sustente um milagre sobrenatural se não for a partir de uma vida de oração. Você está comigo? Diga amém. Os voluntários estão comigo, diga amém. Os pastores apaixonados estão comigo, diga amém. Por que tanta resistência nesse culto?
Porque esse entendimento muda a vida de uma igreja. Porque tanto silêncio nesse culto? Porque queremos o fruto de uma vida de oração de alguém, mas nem sempre queremos ouvir sobre a necessidade de orarmos mais. Essa pregação para a nossa geração corre o risco de se tornar até entediante. Muitos querem ouvir sobre avivamento, poucos querem entender como os avivamentos começam. A Bíblia fala que Elias orava e algo acontecia. A Bíblia fala que Josué, a Bíblia fala de homens de Deus, Moisés, Davi, José, Pedro, Paulo. Todos esses homens foram marcados por Deus no secreto. Lemos sobre as suas recompensas públicas. Não conseguimos ter ideia do quanto eles geraram em oração aquilo que viveram enquanto todos viam. Igreja, olha para mim, o que vamos viver como igreja, o que você vai viver como casa, não se compara com aquilo que você viveu até aqui. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que creem. Mas nesse mesmo texto diz: mas Deus já o revelou por meio do seu Espírito. Algumas pessoas me perguntam: pastor, você imaginava viver o que você está vivendo? Não, há 10 anos atrás não, mas há 2 anos sim. Eu vi aquilo que vivemos hoje quando isso era impossível. Se você me perguntar: André, você imagina que aquilo que a gente vai viver daqui a 10 anos como vai ser? Não, daqui a 10 anos não, mas os próximos 2 Deus já me revelou. A gente não vai andar no escuro tateando, tentando encontrar um caminho, não. Enquanto você caminha, mesmo que os seus olhos não veem, Deus está dizendo o que Ele preparou para aqueles que creem. E os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, não penetrou no teu coração, mas Ele já revelou por meio do Espírito. E esse é o testemunho dos filhos de Deus. A Bíblia diz que o testemunho dos filhos de Deus é que os filhos de Deus caminham pelo Espírito de Deus. Você não vai andar desenganado, você não vai ficar tentando. Irmão, um homem de Deus não tem tempo para ficar tentando. Você não vai tentar. Pastor, eu estou namorando com uma pessoa, eu vou tentar para ver se dá certo. Pastor, eu estou vendo um negócio, eu vou tentar para ver se funciona. Não, irmão, você não tem tempo para tentar. Você vai acessar o maravilhoso conselheiro e ele vai te dar um conselho de sabedoria, e você vai se mover com assertividade, e algo sobrenatural vai acontecer. E você não vai depender de conselho de homens. Talvez alguns homens vão te dizer: não faça, mas se Deus disse, vai. Porque é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. É melhor ter uma direção de Deus do que bons conselhos. A Bíblia diz que existe sabedoria na multidão de conselhos, mas não há sabedoria nos conselhos da multidão. A multidão falaria para Noé: não construa. A multidão falaria para Davi: não enfrente esse gigante. A multidão falaria para Jesus: corra, os soldados estão vindo para te prender. A multidão falaria para Abraão: não sai da sua terra e da sua zona de conforto. A multidão falaria para Daniel: é só você se prostrar e não precisa enfrentar leões. A multidão teria dito para Sadraque, Mesaque e Abidnego: o que custa você se render a um outro Deus, se Deus no fundo sabe que você o adora de verdade? A multidão teria talvez antecipado o ministério de Jesus. Maria tentou fazer isso. A multidão teria talvez abortado o projeto da redenção. Pedro tentou fazer isso. Pedro fala: Senhor, de maneira alguma a gente vai permitir que o Senhor seja entregue. Ele fala: aparta-te de mim, Satanás. Um homem que ouve os céus não se move por conselhos que fazem sentido, mas se move por promessas que foram feitas pela boca de Deus. Você está comigo? Diga amém. Eu quero falar sobre algumas dinâmicas de oração. A gente tem 5 minutos. Alguém consegue ouvir mais 5 minutos dessa mensagem? Diga amém. Somos 13.400 famílias online, mais de 13 nações conectadas. Você pode celebrar quem está com a gente online. Glória a Deus. Primeira dinâmica da oração é que existe uma relação entre oração e o tempo. Fala comigo: oração e o tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo e uma ocasião determinada para cada propósito debaixo do céu. O fato de Deus não responder a sua oração no tempo em que você espera que Ele responda não significa que Ele não tenha respondido. Talvez a sua resposta só não tenha chegado. A Bíblia diz que Daniel está orando, dias depois chega a sua resposta. Olha para mim e pega isso aqui. Então o anjo se apresenta para Daniel e fala: Daniel, desde o dia em que você orou, o Senhor enviou resposta, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia nas regiões celestiais. Ou seja,
Dias depois a resposta chega, mas desde o dia em que Daniel clamou, a resposta foi enviada. Vou falar isso de novo e alguém incendiado por Jesus desse lado esquerdo vai pegar essa chave. No mesmo dia em que Daniel ora, Deus responde, mas dias depois a resposta chega. É como uma mulher grávida, uma mulher estéril que não pode gerar, pode receber a vida no seu ventre da noite para o dia, mas o bebê não vai nascer no dia seguinte. Você precisa esperar o tempo da gestação. Sabe, o fato de você não tocar ainda em alguns milagres não significa que eles já não sejam realidade. Deus já enviou algumas respostas, Deus já respondeu algumas dúvidas e inquietações, Deus já está movendo algumas realidades, Deus já está abrindo algumas portas. Irmão, eu creio que enquanto a gente está aqui, Deus já está curando algumas enfermidades, Deus já está visitando alguns ventres. Vamos, eu quero profetizar sobre alguém. Enquanto estamos aqui, Deus já está removendo do coração de pessoas projetos que Ele não se alegra, ideias que não foi Ele quem deu, mas Deus também está confirmando no coração de pessoas lugares, sociedades, negócios, projetos que é o Senhor quem te deu. Ele está dizendo: filho, fui eu quem fiz, fui eu quem abri, fui eu quem te deu. Avance, creia, não tenha medo, não tenha medo, eu sou contigo, eu estou com você. Essa porta fui eu quem abri, essa sociedade fui eu quem propus, essa empresa fui eu quem te dei. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre, irmão, ninguém fecha. E quem caminha com Deus sabe que é melhor uma porta fechada por Deus do que tentar forçar uma porta que Deus nunca abriu. É melhor você ter algo que Deus retirou de você do que tentar retirar de Deus algo que Deus disse que não é mais para esse tempo. Tem lugares que você amava estar, Deus mandou você sair, você não sabe por quê, mas você não ouvia conversas que Deus ouviu, você não viu coisas que Deus viu. Tem lugares que você amava estar, pessoas que você queria com você, mas o próprio Deus retirou. Por quê, pastor? Porque Ele sabe daquilo que você não sabe, Ele vê aquilo que você não vê. Talvez no seu tempo presente não faça sentido algumas renúncias, mas no seu tempo futuro elas vão fazer todo sentido. Tem estações, irmão, que Deus nos pede coisas que parece que agora tudo está desmoronando. Deus remove bases de segurança, Deus remove pessoas, conexões, alianças, mas a verdade é que quem caminha com Deus, mesmo em momentos que parece que tudo está desmoronando, na verdade no seu destino profético está tudo se encaixando. José foi vendido, mas a venda dos seus irmãos deixou ele mais perto do seu destino profético. Irmão, Davi foi esquecido, mas quando o profeta manda chamar, naquele dia a unção liberou seu destino profético. A gente vê muitos homens de Deus que por algum momento eles foram empurrados por uma tribulação ou tempestade, mas aquela tempestade foi o passaporte para o cumprimento de um destino profético. O que seria de José se não fosse a venda dos seus irmãos? O que seria Davi se não fosse a perseguição de Saul? O que seria Moisés se não fosse o genocídio de uma geração? Será que os braços da filha de Faraó teriam recebido Moisés se aquele menino não precisasse fugir da morte lançado num cesto? Será que José falaria para o copeiro e para o padeiro a respeito de revelação de sonhos se não estivesse no mesmo cativeiro em que eles estavam? Será que Daniel teria visto o que viu naquela cova enquanto leões jejuaram na presença dele, se ele não tivesse permanecido fiel e inabalável diante da perseguição? Será que eu e você estaríamos de pé se Jesus tivesse afastado o cálice e não tivesse obedecido à vontade do Pai? Será que a minha casa e a sua seriam salvas se o Filho de Deus preferisse fazer a vontade dele do que obedecer à vontade do Pai? Será que se Jesus não tivesse uma vida de oração, sendo 100% homem, apesar de ser 100% Deus, será que se ele não tivesse consultado ao Pai como consultou no Getsemane, a nossa história não teria sido diferente? Glória a Deus por Judas e pela sua traição, liberou o destino profético de toda a humanidade. Glória a Deus pela venda dos irmãos de José e pela forma como eles passaram a resisti-lo, empurraram José para o seu governo. Glória a Deus pelo cesto que carregava Moisés no rio. A mulher que iria pegá-lo minutos depois liberaria sobre ele realeza. Glória a Deus pelas minhas tribulações e faltas, porque a doença de 2017 me deu autoridade para ministrar sobre enfermos. Glória a Deus pelos desafios que a gente passou quando não tinha direito o que comer, porque isso me deu liberdade para tirar famílias da rua e liberar sobre elas um destino profético.
Glória a Deus pelas perseguições ministeriais e homens fortes que tentaram apagar o meu nome, porque eu permaneci fiel e o próprio Deus soprou o meu nome em lugares em que alguns desses homens não têm mais acesso, não podem entrar. Glória a Deus, irmão, pelas lutas e tribulações que, como Paulo diz, são leves e momentâneas, mas elas estão gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Glória a Deus pelos testes, porque são eles quem nos promovem. Glória a Deus pelas faltas, porque são elas que fazem a gente reconhecer o que de fato importa. Quando todas as nossas bases são removidas, a gente se lembra que tudo que a gente precisa, a gente já tem. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele é poderoso para restituir o que foi roubado. Ele é poderoso para te dar o que tentaram tirar de você. Mas para isso você precisa, irmão, ouvir os céus. Talvez ao seu redor as palavras são palavras de desânimo, de cansaço, de morte, mas as palavras que Deus tem para você são palavras de vida e de eternidade. Talvez alguém perto de você vai dizer: 2024 é o ano mais desafiador da nossa empresa. Mas alguém que ouve os céus precisa se levantar e declarar: não, 2024 é o ano de aceleração sobrenatural. Nunca vimos o que veremos a partir de agora. Talvez alguém na tua família vai dizer: eu nunca vi um ano tão difícil, com tantos desafios. Alguém precisa se levantar nessa casa e dizer: não, 2024 é um ano da dupla honra de Deus. Os céus estão abertos e nada vai faltar. Vamos, alguém comigo? Não vai faltar unção, não vai faltar recurso, não vai faltar direção, não vai faltar alegria, não vai faltar saúde, porque alguém que ouviu os céus está comunicando à terra: é tempo de viver milagres, é tempo de se levantar, é tempo de fluir em dons, sinais e maravilhas. Igreja de Jesus, levanta e resplandece. Alguém comigo aqui? Aleluia, aleluia. Vamos, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Você vai chegar na sua segunda-feira, e quando você ouvir algo que não coopera com o que Deus te falou, você precisa combater o que ouviu. Irmão, eu acho que a gente vai precisar fechar. Por quê? As contas não estão fechando. Deixa eu ver. Deus te deu uma palavra? Deu. Então faça sonhos maiores do que você tinha antes da crise. Porque se foi Deus quem te deu essa empresa, é Ele quem vai fazer ela superar qualquer tribulação. Você está com desafios no casamento? Creia, o Deus que abençoou essa aliança é o Deus que vai manter essa aliança de pé. Você não vai pensar como seria se você se divorciasse. Você vai pensar: aonde faremos as bodas no próximo ano? Vamos, alguém comigo? Se alguma mulher aqui não consegue gerar, coloca a mão sobre o seu ventre. Você não vai ficar pensando como seria bom se eu tivesse um filho, não. Você vai pensar qual o nome que ele vai ter quando o Senhor me der. Irmão, a fé é uma dinâmica de antecipação. Tratar as coisas que não são como se já fossem. Alguém comigo aqui, diga amém. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: Pai, eu creio que há poder no nome de Jesus. Diga: eu creio que há poder em toda palavra que sai da boca de Deus a meu respeito. Diga: e a despeito do que o inferno está dizendo, eu carrego uma palavra de Deus. Diga: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, eu sei, no céu já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda? Dinâmica da oração, ela tem que levar você para um lugar em que você vai ser incompreendido. Olha para mim e permanece de pé. A gente vai finalizar aqui. Vocês são incríveis. Se as suas orações fossem escutadas, ouvidas, se eu pegasse o seu tempo de secreto e colocasse no microfone aqui, será que alguém acharia loucura ou suas orações estão normais demais? Porque algumas das minhas orações gerariam em você crise. Será que o pastor está bem? Eu acho que ele está empolgado demais. Porque foi assim que trataram algumas palavras e projetos que eu apresentei para a igreja 2 anos atrás. Coisas que se ouviam nos bastidores: o menino está empolgado, ele é novo, isso é normal. Coisas que se ouvem 2 anos depois:
Ele deve ter visto algo que a gente não viu, porque está acontecendo tudo que ele falou. Mas assim vai ser sobre a sua casa. Recebe isso, assim vai ser sobre os seus filhos. Você vai ver coisas nos seus filhos que ninguém está vendo. Você vai liberar isso sobre eles. Mas um dia, todos os olhos vão ver aquilo que Deus já revelou no Espírito. Você pode ter um filho dislexo, talvez com TDAH, qualquer problema de assimilação, de conexão. Você vai ouvir de Deus quem Ele é, e você vai profetizar sobre Ele quem Ele é. Você é cabeça e não cauda. Você é filho de Deus. Você vai viver algo glorioso. O seu destino é extraordinário. Você vai tocar nações. Você vai ser grande entre os homens. Você vai aconselhar príncipes. Alguns vão olhar e falar, mas não faz sentido. Deus não te chamou para profetizar o que faz sentido. Deus te chamou para profetizar o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem. Alguém comigo aqui, diga amém. Quantas vezes a gente gasta tempo falando que todo mundo está vendo? O que todo mundo está vendo é óbvio, mas o que Deus vê? É sobre isso que precisamos falar. Como falaremos se não ouvimos? Eu preciso falar o que Deus fala. O que é fé? Fé é falar o que Deus fala, pensar como Deus pensa e ver o que Deus está vendo. A Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono. E haviam serafins que estavam em torno do seu trono, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas a Bíblia diz que assim que o profeta foi levado à sala do trono, a primeira coisa que ele teve foi angústia, medo. Ele fala, Senhor, ai de mim que sou impuro e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então um anjo pega uma brasa viva no altar e toca os lábios dele, e ele vive esse momento que é único. Mas nesse dia algo acontece. A palavra de Deus revela para nós um contraste entre aqueles que caminham na terra e olham para cima, e aqueles que caminham nos céus e olham para baixo. Um homem de Deus que caminha na terra e olha para cima tem medo quando vê a santidade de Deus. Ele acha que está tudo perdido, ele é um homem puro, e o povo em que ele caminha é um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que os anjos de Deus, quando olham dos céus para a terra, eles veem que toda a terra está cheia da glória de Deus. Se você olhar Alphaville da terra para os céus, o que a gente vai ver aqui é status, futilidade, comparação, competição, vendedores de sonhos. Mas se a gente olhar Alphaville dos céus para a terra, o que os céus veem? Eu vejo uma onda de avivamento. Eu vejo um celeiro para nações. Eu vejo um lugar que vai ser chamado de casa de oração, refúgio, porto seguro. Eu vejo uma casa de esperança. Eu vejo uma casa de destino. Se você olhasse para a minha casa em 2017, da terra olhando para os céus, o que você ia ver? Senhor, salva o André. O coração dele está parando, a válvula mitral dele está muito mal, o nível da endocardite dele aguda está muito alto, o coração está tomado. Dava para ver de olho nu no exame do transesofágico, na câmera do transesofágico, dava para ver a quantidade de aglomeração de bactérias. Meu coração estava verde. Mas e dos céus para a terra? O que os céus veem? Esse milagre vai ser testemunhado em nações. Milhares e milhares e milhares ouvirão o que eu fiz. Esse milagre vai desencadear uma onda de milagres de cura. Alguns vão dizer, o Brasil está vivendo um tempo difícil. Se a gente olhar para algumas instituições que cuidam da parte do judiciário, econômico, político, existe uma divisão, o Brasil está polarizado. Mas se olharmos o Brasil dos céus para a terra, o que os céus veem? Nação do avivamento, o lugar de onde vem o último sopro de Deus, um lugar que Deus separou, inclusive dentro da América Latina, com uma linguagem única, para que possa liderar uma onda de avivamento que vai tocar nações. Aqueles que transportam brasas, aqueles que exportam brasas, aqueles que carregam fogo sobre os seus ossos, aqueles que têm fome por mais de Deus. Irmão, o que você precisa fazer a partir do seu tempo de oração é parar de chamar as coisas como elas são e você começar a profetizar como elas serão. Você vai começar a trazer o futuro para o seu presente, o seu futuro vai se tornar real. Você vai começar a trazer promessas para o seu presente, e as suas promessas vão
se tornar reais. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. João 15:5, na versão a mensagem diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que eu estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, eu e a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte. Mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela cidade toda iluminada. E eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio. Eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende. Eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas, e eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel, e aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis, e eles vieram para o Descende. Durante o Descende eu estava aqui alugando o carro para pintor, tentando compor renda e liderando os jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado e eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: Pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara. E eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa ele, Pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. E ele solta o microfone. E aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: Pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, Pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra Tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não.
Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão, uma semana depois um vídeo viraliza, e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois, Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me, eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém, vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você. Não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado: os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando
dos desafios que é ter uma família. Cara, eu não aguento mais a minha esposa. Cara, eu não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, eu não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo. Ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger em lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família, lidere ela. Você pediu por uma empresa, governe ela. Você pediu pelo chamado, seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação, enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala, não aguento mais a minha mulher. Viúvo. Cara, eu não aguento mais esse trabalho. Demitido. Eu não aguento mais essa empresa. Falido. Eu não aguento mais essa igreja. Desigrejado. Você já imaginou? Eu não aguento mais esse cabelo. Careca. Foi mal, capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin. Era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos e enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim para Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece, é Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave. Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser, porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem, não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus
diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso? Então fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos, eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. João 15:5, na versão a mensagem, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam a colheita que terão. Separados, vocês não podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que o meu Pai demonstra quem Ele é. 2 pontos. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Mateus 5,14 diz: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Salmos 2,8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Alguém está feliz com Jesus ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Acho que eu nunca falei sobre isso. Se eu falei, eu devo ter falado em um momento. Mas eu lembro que eu estou casado há 15 anos. Eu lembro que há uns 13 anos atrás, eu e a gente liderava jovens numa cidade chamada Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro. E a gente gostava de ir com jovens para um monte de oração que tinha lá. E eu lembro de muitas experiências que eu tive com Deus nesse monte. Mas um dia em especial me marcou. Eu lembro que eu estava em prantos, eu estava completamente rendido. E quando eu abri os olhos, eu vi aquela cidade toda iluminada. E eu pedi algo para Deus. Eu só não sabia o tamanho do que eu estava pedindo. Eu falei: Deus, me dá essa geração por herança. Deus, me dá essa geração por herança. Me dá essa geração por herança. Mas eu estava pedindo uma geração de jovens na minha cidade. Eu liderava jovens em Cabo Frio. Eu estava pedindo para que Deus me desse a oportunidade de gerar um avivamento na geração daquela cidade. E naquele dia eu lembro que Deus falou comigo: eu me agradei do teu coração, eu me agradei do que você me pediu. Eu lembro que 3 meses que a gente tinha se mudado para Orlando, era a época do Descende. Eu e a Kezinha, a gente passava muitos perrengues ainda, se adaptando. Quem está aqui no início sabe como que é. Samuca tinha mandado nos grupos perguntando se alguém tinha algum móvel para doar. Todos os nossos móveis foram doados. A gente começou a escolher móvel para casa depois de uns 2 anos morando aqui. Eu lembro que eu comprei um Jeep Liberty que tinha quase 200 mil milhas, e eu alugava para um pintor mexicano. Toda sexta-feira eu ia na IKEA, recebia $150 de aluguel, e aquilo ajudava a compor a renda. Então, durante o Descende, os meus amigos vieram para cá e alugaram carros esportivos, ficaram em bons hotéis, e eles vieram para o Descende. Durante o Descende eu estava aqui alugando carro para pintor, tentando compor renda e liderando jovens. Mas naquela semana do Descende, a gente teve na nossa igreja um evento chamado Flame Week. Quantos lembram do Flame Week? Eu lembro que eu estava sentado
E eu peguei um cara aleatório no palco. Eu falei: pai, eu nunca faço isso, mas hoje eu preciso de uma direção clara. E eu queria que você usasse aquela pessoa para falar comigo. Se aquela pessoa falar algo para mim, eu sei que é o Senhor quem está falando. Usa ele, pai, para me dar direções. Eu estou tentando entender, eu estou tentando discernir. Está tudo tão confuso. Eu lembro que durante um culto inteiro, ele foi a única pessoa que não pegou o microfone para falar. E aí acaba o culto, aquele homem pega o microfone e eu falo: uau, vai ser agora, ele vai liberar uma palavra, vai mudar a minha vida. E ele pega o microfone e fala: pessoal, daqui a 5 minutos, todo mundo na van, não se atrasem. Ele solta o microfone. E aí eu abaixo minha cabeça e começo a orar. E eu falo: pai, obrigado, eu sei que o Senhor vai usar alguém para falar comigo. Eu preciso tanto dessa direção, pai. Eu estou aqui, eu preciso de uma palavra tua. Enquanto eu estou orando, alguém bate no meu ombro. E aí quando eu olho, era ele. Ele fala: posso orar por você? Eu falei: pelo amor de Deus, você entende inglês? Eu falei: não. Aí ele chamou um tradutor e falou: grava o que eu vou falar. E ele orou por 17 minutos. E uma das palavras que ele liberou foi: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Irmão, uma semana depois um vídeo viraliza, e outro, e outro, e outro. 4 meses depois eu estou na Europa orando por jogadores de futebol e orando por pessoas que eu nunca imaginei, e Deus me usando para curar pessoas. Eu vivi isso, de um jogador na Europa se machucar e o empresário me levar para orar por ele, por cura. 4 meses antes eu estava alugando carro, irmão, para sobreviver. 4 meses depois, Deus estava me levando para nações e cumprindo a palavra. E todas as vezes que alguém dava um testemunho, eu lembrava dessa palavra: Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Deus está te dando a linguagem para essa geração. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar nesse momento como eu estava no monte clamando. Você pode estar nesse momento como eu estava em Orlando, sendo relembrado da promessa. Ou você pode estar nesse momento em que eu estou vivendo o cumprimento dela. Mas independente do momento que você está, eu quero te lembrar que se você estiver plantado em Deus, você e a sua casa florescerão. Você e a sua casa vão ver o melhor ano da sua vida se você se mover por uma palavra e não pelas opiniões. Se você se mover por uma promessa e não pelo que os outros pensam. Se você se mover por aquilo que Deus te mostrou para o futuro e não pelas circunstâncias. Talvez as circunstâncias presentes sejam desafiadoras. Talvez você não tenha o que precisa ter, não saiba o que precisa saber. Mas Deus está lembrando para alguém aqui nessa manhã: não é sobre o que você tem, é sobre o que eu sou. Eu sou o que você precisa. Deus está dizendo para alguém enfermo nessa manhã: filho, muito prazer, eu sou a cura, eu sou o Jeová Rafá. Deus está lembrando para alguém que precisa de provisão, socorro financeiro nessa manhã. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus da provisão. Deus está lembrando para alguém que está com medo, ansioso, preocupado. Deus está dizendo: eu sou aquele que luta as suas batalhas. Eu sou aquele que vai à frente das suas guerras. Não há nada que eu não possa fazer. Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro em nome de Jesus, 2024, pelos olhos da fé, já é o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Será que alguém pode dar um brado de liberdade nesse lugar? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Pede-me e eu te darei as nações por herança, os confins da terra como a tua propriedade. Eu tenho 5 minutos para finalizar. Amém, vocês são lindos, vocês são incríveis. Mas eu tenho que correr, senão daqui a pouco acaba o meu tempo, a banda sobe e não vai ser legal. Sabe uma coisa interessante sobre os bonsais? Que Deus me ensinou enquanto eu pregava sobre eles. Pega isso aqui, irmão. Eu estava pregando sobre isso em Alphaville e Deus disse: filho, você sabe por que quando a árvore é pequena, o fruto é pequeno? Porque quando os galhos são frágeis, eles não suportam os frutos muito grandes. Pega isso aqui, irmão. Tem muita gente questionando a quantidade e o tamanho dos frutos, quando deveria estar se preocupando com a força dos seus galhos. Não reclame daquilo que você não tem estrutura ainda para suportar. Isso não é punição, isso é zelo. Por que
Por que a gente não frutifica enquanto não está pronto para frutificar? Porque se você coloca um fruto num tamanho normal, numa árvore que se tornou anã, o fruto vai quebrar o galho. O fruto vai romper a estrutura, o fruto vai trazer morte ao invés de vida. Irmão, por que Deus não nos dá tudo aquilo que a gente quer no momento em que a gente quer? Porque Ele está zelando por você, não é punição, é zelo. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Se Deus tivesse me confiado aquilo que me confiou no tempo presente, há 10 anos atrás, eu teria me perdido ou deslumbrado. Se Deus tivesse me confiando aquilo que Ele vai me confiar nos próximos 10 anos, no tempo presente, talvez eu não saberia lidar com tudo que Ele vai me confiar. Então é por isso que Deus, Ele sempre vai gerar em você uma frutificação proporcional às suas raízes e aos seus galhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe qual é o problema? É que os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Fala para quem está do seu lado, os frutos podem se tornar um peso para quem não tem estrutura. Me dá um exemplo, pastor. Já viu aquele cara que sonhava em ter uma família e hoje ele vive reclamando dos desafios que é ter uma família? Cara, não aguento mais a minha esposa. Cara, não aguento mais, eu chego em casa, meus filhos choram, não consigo dormir, meu filho chora toda noite, ele acorda de madrugada, eu tenho que trocar fralda, eu tenho que dar mamadeira. Cara, eu não aguento mais, os funcionários, toda hora é um problema, é um problema trabalhista, é um problema de algum funcionário me deixando, eu tenho que recomeçar. Eu ensinei a profissão para ele, ele montou um próprio negócio e agora ele saiu e montou a própria empresa. Irmão, não reclame daquilo que um dia chorando você pediu para ter. Só tem problemas na empresa quem é empresário. Só tem problema com os filhos quem é pai. Alguém comigo aqui? Só tem desafios para lidar com a imigração na América quem entrou na América. Só tem problemas para gerenciar o desafio que é uma igreja quem lidera uma igreja. Você consegue imaginar? Lá em Alphaville a gente tem 15 mil pessoas por semana. Somos quase 70 funcionários só no nosso staff, no núcleo principal. Batizamos 14 mil pessoas no último batismo, ficamos quase 3 horas na água. Agora eu posso reclamar que o batismo está demorando demais, ou eu posso me constranger e lembrar que em algum momento eu chorei pedindo para viver algo parecido com isso, mas eu nunca imaginei que eu viveria algo perto disso. Irmão, só tem um problema de ficar 3 horas nas águas batizando quem batiza mais de 1.800 pessoas numa tarde. Alguém comigo aqui? Então guarda isso. Os frutos se tornam um peso para quem não tem estrutura. Você pediu para uma família, lidere ela. Você pediu para uma empresa, governe ela. Você pediu pelo chamado, seja fiel a ele. Você pediu para vir para uma outra nação, enfrente de cabeça erguida os desafios de ser estrangeiro numa terra estranha. Você já pensou se a gente perdesse tudo que a gente reclama? Já imaginou se um dia Deus removesse da nossa história tudo que a gente reclama? Você fala, não aguento mais a minha mulher. Pum, viúvo. Cara, não aguento mais esse trabalho. Demitido. Não aguento mais essa empresa. Falido. Não aguento mais essa igreja. Desigrejado. Você já imaginou? Não aguento mais esse cabelo. Careca. Foi mal o capacete, perdão. Nada pessoal. A gente não pode reclamar daquilo que um dia a gente chorou para ter. Você está comigo? E a última coisa para eu finalizar. Quando eu pedi um bonsai ontem, uma pessoa da produção levou lá em casa. Pastor, fui lá num japonês pegar o bonsai. Eu falei, mano, esquece. Porque lá em Alphaville a gente comprou na Leroy Merlin, era tão feio que eu falei, se a gente pegasse 2 galhos e enterrasse na terra, era igual. Pensa num bonsai feio. Eu falei, isso aqui não é um bonsai, isso aqui é um broto, gente. Pegaram um broto, botaram no vaso, escreveram bonsai. Aí vim para Orlando, cara, tô indo num japonês pegar. Eu falei, esquece Orlando, irmão. Deve ser tipo do Avatar, aquela árvore da vida do Animal Kingdom. Aí chegou o bonsai. Aí eu falei, mano, ele é de plástico? Ele falou, pastor, tem problema? Eu falei, tem. Qual que é o problema, pastor? Ninguém vai ver de longe. Eu falei, mas árvores de plástico não frutificam. Aí Deus falou comigo, entrou na mensagem ontem de madrugada, a última chave.
Tudo que é artificial é estéril. Pega isso aqui, irmão. Tudo que é artificial é estéril. Então, não se preocupe em parecer ser, porque Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Você está comigo? Recebe isso aqui em nome de Jesus. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Você nunca vai ver um Mickey ungido. Por quê? Porque é um personagem, não existe, é fictício, é artificial. Mas você e a sua casa podem caminhar debaixo de uma unção de Deus. Você nunca vai ver alguém que é fake fluindo na unção. Por quê? Porque Deus não capacita algo que não foi gerado nele. Você nunca vai ver um ministério fake frutificando. Você nunca vai ver um ministro fake frutificando. Você nunca vai ver uma pessoa fake frutificando. Por quê? Porque tudo que é artificial é estéril. Mas aquilo que está plantado em Deus, diz a palavra de Deus, florescerá. Você recebe isso? Então fica de pé no teu lugar. Eu quero profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca, libera o seu som. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Feche teus olhos. Eu quero profetizar a palavra sobre você. Jeremias 17:7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha permanece verde, e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.